Bíblias em Mateus 6. Oh, Espírito Santo. Glória a Jesus. Graças a Deus, né? Mais um ano que se inicia. Verdade. Senhor, por sua bondade e graça, nos concede estar aqui mais uma vez. Glória a Jesus. Mateus 6, vamos ver a partir do 25, no versículo 25. Um texto bem conhecido. Uma palavra que estamos sempre aprendendo a viver, né? Porque Deus conhece as nossas tendências, né? Mas a partir do momento que nós vamos avançando em viver o que Jesus ensina aqui, também vamos experimentando mais do seu reino. Amém? Glória a Deus. Vamos ler até o versículo 33. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Deus abençoe os irmãos por essa palavra. É ano novo, né? E a mensagem é antiga. Mensagem antiga. É interessante que quando o apóstolo João ensinava sobre o amor na sua primeira carta, ele chamou o mandamento de amar como novo, mas na verdade já existia há muito tempo, porque teve realmente de fato com Jesus uma nova ênfase, né, no amar. Jesus na prática nos ensinou a amar, tem nos ensinado a cada dia, né? Então, um ano novo, quem sabe novas expectativas, novos sonhos. Sabemos que, pelo que se ouve, será um ano difícil diante do que a humanidade está passando, né? Contudo, Deus não mudou. Até podemos dizer que é bem por certo que Deus tenha propósitos com tudo que está acontecendo, porque é a sua palavra que está se cumprindo, né? Então Deus tem bons propósitos com isso que está acontecendo, e nós temos que buscar dele, reconhecer isso e identificar, né, esses propósitos, para que a gente esteja alinhado com a sua vontade, com os seus planos, confiante nele, né? Porque não são lutas que a humanidade está passando como se nunca tivesse passado por lutas, né? A humanidade já enfrentou muitas lutas. Um dos hinos falou do poder da nossa fé, né? De vencer o mundo, né? Então nós
temos que estar engajados em nos fortalecermos na fé, em renovar a nossa fé nas promessas do Senhor, né, na sua palavra. Esse texto, podemos dizer que é um texto central do Evangelho, né? Deus sabe das nossas tendências, das nossas inclinações. É impossível negar que nós nos preocupamos com essas coisas que o texto está falando, né? Até demais, né? Nós nos preocupamos, embora a Bíblia nos ensina a nós aprendermos identificar e usufruir da suficiência, né, que Deus, através do seu Espírito e da sua graça, traz às nossas vidas, mas nós temos essa tendência de sempre querer algo mais. Deus sabe disso. Nós sempre estamos querendo algo mais, sempre estamos preocupados com algo mais, né? Ao ponto de Jesus ter falado: não perguntem, né, o que vestiremos, o que comeremos, né? Parece um absurdo, né, Jesus ter que falar isso para nós, né? Mas as pessoas faziam isso, né? Quem sabe ainda estão fazendo, né? O que vamos comer? O que vamos vestir? Né? Parece um absurdo. E Jesus está falando aqui, fez um paralelo entre as coisas desta vida e as coisas do reino. Embora aqui, né, nesse texto, Jesus não está dando as características das coisas do reino, mas Paulo fala, né, lá em Romanos, se não me engano, Romanos 14, que o reino de Deus não é nem comida nem bebida, né, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Jesus, embora não tenha falado, mas está incluso, né, nessa promessa das demais coisas aqui, né? As demais coisas que ele está falando aqui é justamente o comer, o vestir, o morar, né? As coisas aqui de baixo, né? Mas, por certo, aqueles que buscam o reino de Deus e experimentam a paz que Deus tem, a alegria, né? A justiça de Deus, essas pessoas cada vez mais vai estar se preocupando menos com essas coisas, né? Essas coisas desta vida, o comer, o vestir, né? Então, é importante nós avaliarmos as nossas vidas e ver como que está o reino de Deus nas nossas vidas. A Bíblia diz que, em Isaías, né, que Jesus, ele nos comprou a paz, né? Através da sua morte lá na cruz do Calvário, nos comprou a paz, pelo seu sangue, né? Paz com Deus. Não tinha outro meio de nós termos paz com Deus, e Jesus nos comprou essa paz com o seu sangue. Fica a pergunta: será que nós temos dado valor a essa paz que Jesus nos comprou? Porque cada vez que a gente se preocupa tanto com as coisas dessa vida, ao ponto de perdermos essa paz, quem sabe perder noite de sono, será que nós estamos dando valor para a paz que Ele nos comprou? É uma pergunta que fica para mim e para você, para nós nos respondermos. Nós não sabemos, né, como está a vida de cada um dos irmãos, né? Eu sei como está a minha vida, não sei como está a vida dos irmãos, né? Talvez muitos pensem assim: irmão Ronaldo, eu tenho o que comer, eu tenho o que vestir, certamente eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Não sei, não sei. Não é uma prova infalível, né? Porque o que comer e o que vestir, até as pessoas que nem sequer creem em Deus têm tido. Então é uma coisa que nós temos que procurar saber. Mas quando nós temos paz, nós sabemos que temos a paz, né? Paulo falou que a paz deve ser o hábito do nosso coração, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Tenho certeza que se nós escolhermos, porque Jesus está dando uma orientação, né? Não está impondo algo, não está nos impondo aqui, né? Nós buscarmos o reino e sua justiça em primeiro lugar. Está nos dando uma orientação, porque Ele quer que a gente seja feliz, não somente no sentido material das coisas que são passageiras, né? Mas Jesus quer que nós tenhamos a paz, né? Uma paz duradoura, né? Que nós gozaremos dela plenamente quando nós entrarmos de fato, entrarmos no sentido real do reino de Deus, né? No
No momento nós estamos dentro do reino, sim, estamos vivendo, vivenciando, mas o resultado final da nossa busca, né, a plena paz, quando o céu e a terra falarão a mesma língua, né? Quando o céu e a terra falarão a mesma língua, isso ainda está por vir, né? Alegria também é um traço marcante na vida daquela pessoa que está buscando o reino de Deus em primeiro lugar, porque tentamos imaginar o que tem no céu. O céu tem mais paz do que o que nós temos aqui, né? Hoje em dia nós vivemos em paz com Deus em virtude do sangue de Jesus, mas muitas vezes somos perseguidos. Muitas vezes na esfera humana a gente não consegue desfrutar paz com certas pessoas que por causa do nome de Jesus muitas vezes nos perseguem, né? Mas no céu é plenitude de paz, é plenitude de alegria, uma alegria que é indescritível, né? Então o céu tem isso para nos oferecer, e o reino de Deus já se faz verdadeiro na vida daquelas pessoas que estão buscando com sinceridade, procurando focar, né, essa escala de valores que Jesus dá aqui, porque a nossa inquietação não faz sentido, né? Não é a vida mais que o corpo, né? Não é a vida mais que o corpo. Para que serve um corpo morto? Não serve para nada, né? Então Jesus fala, né? Não é a vida mais importante que o corpo, que a comida, melhor dizendo, e o corpo mais importante que a roupa. Então, quer dizer, é inútil nos preocuparmos, né? Ficarmos preocupados, o que haveremos de comer, o que haveremos de vestir, porque Jesus está nos ensinando aqui uma escala de valores que serve para orientar nossas vidas, né? Nossa vida é mais importante que a comida, o corpo é mais importante que a roupa. Deus sabe disso, Deus conhece as nossas necessidades, né? E Deus nos deixa essa orientação para que busquemos o reino dele em primeiro lugar, busquemos a sua justiça, mesmo que seja, né, o aspecto de nós buscarmos o reino em função dessas coisas dessa vida, mesmo que seja assim, né? Porque Deus, ele tem alegria em poder suprir as nossas necessidades materiais, né? Mas Jesus está ressaltando quanto mais importantes são as coisas espirituais, e que às vezes a gente não pede para Deus, às vezes não estão presentes em nossas vidas e nós não pedimos para Deus, né? De repente, não sei, acredito que não seja o caso dos irmãos, mas de repente tem pessoas que não têm encontrado paz em suas vidas, né? E elas não têm tido esse cuidado de buscar essa paz que o reino tem para dar, né? O reino tem o Senhor, o Rei, né? Porque o Rei ainda é mais importante do que o reino, né? Não vamos buscar o reino só em função das coisas que ele pode oferecer. Vamos buscar o reino, né, em virtude de nós adorarmos o Rei, né? De nós amarmos o Rei, em virtude de nós sabermos que Ele é quem reina e que é provedor de todas as coisas, né? Também a justiça. Nós vivemos dias de injustiças, né? Injustiças sociais, tantas injustiças sociais. O Brasil é um dos países que existe uma maior desigualdade socioeconômica do mundo. Sabe o que é isso? Saber que 10 pessoas possuem uma riqueza que milhões de pobres não possuem. Há um abismo, né, que separa o topo da pirâmide da base, né? Mas Deus faz justiça para nós, né? Se nós buscarmos o reino, Deus fará justiça para nós, mesmo nas coisas tocantes a esta vida, né? Deus jamais vai deixar de nos faltar, é o mantimento cotidiano, não vai deixar faltar, né? Deus tem essa promessa, esse cuidado, mas o foco de Jesus é incentivarmos, nós valorizarmos a paz, valorizarmos a alegria, valorizarmos a justiça divina, né? Justiça essa que veio se mostrar também com a morte e ressurreição de Jesus, veio se mostrar o lado da justiça que é segundo a fé, né? Que é uma justiça que nós estamos aprendendo a cada dia, e que é a justiça pela qual nós esperamos ser justificados, né?
Nós não esperamos ser justificados por sermos plenamente corretos, né? Mesmo que Deus ele nos incentiva a nós buscarmos a perfeição, né? Mesmo no contexto aqui no final do capítulo 5 de Mateus, Jesus falou, né? Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Mas não é por essa perfeição que nós vamos nos justificar diante de Deus, porque não há essa possibilidade, né? Deus ele instituiu a justiça, que é a segunda fé, justamente para que nós vivêssemos pela fé e por ela fôssemos justificados, né? Para que nós possamos aprender a dar valor às coisas do reino, entender que o reino de Deus não se resume, né, em ter as coisas dessa vida, né? Porque há a vida de pessoas que Deus não está reinando na vida delas, elas nem sequer experimentaram ainda o reino de Deus, né? E elas também têm gozado destas coisas, né? Então que a gente possa aprender isso aí de Deus, buscar o seu reino e vivenciar essa paz, vivenciar esta alegria, vivenciar a justiça divina, né? Nas nossas vidas, em nosso favor, porque os tribunais humanos eles podem falhar, né? Mas a justiça divina não falha, irmãos, né? E o reino de Deus não é só essas três coisas, né? É o fruto do Espírito, né? Mansidão, né? Domínio próprio. Essas coisas são dádivas que o Rei tem para nós, né? Quando desceu ali o Espírito Santo, né? No cenáculo, ali estava se manifestando o reino de Deus na vida daqueles que creem, né? E o Espírito Santo traz em suas mãos todas essas dádivas e ainda outras que não nos vêm à lembrança, né? Nós precisamos dar valor a essas coisas espirituais, a buscar o reino de Deus e as suas virtudes, as suas dádivas, tá certo? Então é isso aí, irmãos, eu deixo essa mensagem aos nossos corações. É uma mensagem que sempre vai se renovar em nossas vidas, sempre vai ser necessário nós estarmos sendo lembrados, né, de que nós precisamos buscar o reino de Deus. Nos dias de Jesus, né, de João Batista, Jesus falou que o reino de Deus é tomado à força, né? O país de Israel, que considerava Deus como seu rei, estava pagando tributo para Roma, né? Então era como se os romanos estivessem tomando a força ali o reino de Deus, né? Seria um sentido dessa mensagem, né? Mas para nós sabemos que nós precisamos unir esforços para buscar o reino de Deus em primeiro lugar, né? Deus colocou uma condição para que nós o encontrássemos, né? Através do profeta Jeremias, falou: olha, buscarei o Senhor e o achareis quando buscareis de todo o vosso coração, né? Então nós sabemos que essa busca não é tão simples, não acontece automaticamente, não é um passe de mágica, né? Nós precisamos reunir esforços, como diz o povo hoje em dia, está focado para que a gente possa realmente encontrar não somente o Senhor, mas as riquezas do reino. As riquezas do reino, elas se contrapõem aos valores deste mundo, né? Se contrapõem. Mas se nós buscarmos os valores do reino, as coisas dessa vida também nos serão acrescentadas, tá certo? Que é o que Jesus está falando aqui, de uma maneira, podemos dizer, até resumida, tá certo? E isso é o Evangelho, irmãos. Quem não compreender isso aqui, não compreende o Evangelho, tá certo? Sabemos que as pessoas, né, infelizmente, existe no meio do cristianismo uma boa parte de pessoas que só pensam nas coisas dessa vida, irmãos, certo? Infelizmente. Por isso até da necessidade de nós nos lembrarmos. Nós também temos essa tendência, né? Mas estamos lutando, procurando buscar o reino de Deus em primeiro lugar, tá certo? Nós estamos procurando, eu creio dessa maneira, tá certo? Essa foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração, tá certo? Vamos buscar o reino, vamos prosseguir, nós vamos ter sim vitória nesse ano, em nome de Jesus, pela nossa fé nele, que é o nosso rei, tá certo? Procurando seguir esse ensinamento que Jesus deixou, não deixar que as nossas vidas, às vezes por distração,
ou até por falta de foco, a gente inverte esses valores que Jesus tem estabelecido aqui, porque essa ordem de valores não muda, irmãos. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, essa ordem de valores não muda, né? Então eu tenho que examinar a minha vida, ver se ela está em conformidade com essa ordem de valores. E cada um de nós, irmãos, temos que examinar as nossas vidas, ver se está em conformidade com essa ordem de valores que Jesus propôs aqui para nós, né? Concluindo que se nós buscarmos o reino, né, e sua justiça em primeiro lugar, né, priorizarmos as coisas do reino, as coisas espirituais, não vai nos faltar, irmãos, as coisas dessa vida, tá certo? Não vai nos faltar trabalho, não vai nos, como sem trabalho, né, vai haver um ganho, né? Deus faz milagre e Deus vai prover todas as coisas para nós nesse ano de 2021, tá certo? Esse é o meu desejo também, né? Por isso que eu aceitei a ideia de pregar essa palavra, tá certo? Porque às vezes a gente para meditar. Eu, para falar a verdade, saí de casa sem uma mensagem, apesar de eu ter esta manhã gastado umas 2 horas e meia meditando, mas eu saí de casa sem uma mensagem, né? A partir do momento que a irmã Cirés falou de buscar o reino, aí eu falei, então, eu também tinha lido em casa essa passagem, né? Mas eu saí sem uma mensagem, né? É difícil isso, né? Porque o importante é a mensagem, né? Mas a partir do momento que foi falado sobre buscar o reino, eu também aceitei essa ideia. Não, né? É aquilo que eu falei, a mensagem é uma mensagem antiga, mas sempre atual, né? E sempre necessária em nossas vidas, tá certo? Assim, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém? Glória